O episódio 11 da 7ª temporada de Fear the Walking Dead foi aquele episódio cheio de referências a temporadas passadas, e aqui eu tive a sensação de que finalmente a temporada voltou. Então fica até o final do vídeo para você ver todos os detalhes do que aconteceu em mais um episódio da 7ª temporada de Fear. Bom, galera, o episódio 9 e 10 do retorno da 7ª temporada de Fear the Walking Dead foram episódios bem monótonos, pelo menos no meu ponto de vista, mas esse episódio 11 foi bem melhor nesse sentido. Além disso, nós tivemos progressos e mudanças importantes aqui pro resto da temporada, então isso acabou me dando a sensação de que de fato a temporada só voltou aqui nesse episódio 11. E aqui nesse episódio nós vamos ter o foco principalmente nos personagens do Daniel, da Luciana e do Wes. A gente vai embarcar então em uma jornada de confusão mental do Daniel, o que por um lado é algo ruim, mas por outro é o que vai ajudar a construir todas essas reviravoltas e a mudar um pouquinho aqui o destino de alguns personagens como o Wes, por exemplo. Então nesse jogo aí de confusão mental entre a realidade e o que não é mais real, o Daniel vai acabar parando ali nas mãos do Arno junto com a Luciana e o Wes. Na 6ª temporada nós tivemos um episódio focado no Daniel que foi bem parecido na sua condução com esse episódio aqui, né? Nós tivemos ali na 6ª temporada o Daniel embarcando nessa confusão mental toda dele, o que acabou gerando muita confusão ali no meio do episódio, né? Mas no final das contas tudo acabou se resolvendo. As coisas vão funcionar de forma bem semelhantes aqui também, e por mais que esse episódio não tenha sido um episódio original, por assim dizer, né? Já que nós tivemos um episódio semelhante ali na 6ª temporada, ainda assim esse episódio foi bem mais interessante que os dois episódios anteriores aqui de Fear. E se você curte Fear, se inscreva aqui no canal para você não perder os vídeos que a gente posta aqui sobre essa 7ª temporada. Aproveita também para você conhecer o blog aqui do canal, a gente posta outros conteúdos além desses aqui que a gente faz nos vídeos, então vai lá porque tem coisa interessante para você conhecer. E o link vai ficar aqui na descrição ou no comentário fixado aqui nesse vídeo. E essa ideia fixa do Daniel de querer reencontrar com a Ofélia me trouxe uma sensação de bastante nostalgia aqui nesse episódio, seja pelas citações que foram feitas aqui, não só da Ofélia, mas como também do barco Abigail, mas também de modo geral o episódio ele foi bastante nostálgico. Eu tive a sensação de que eu tava vendo um episódio ali da 3ª temporada, e muito provavelmente essa sensação surgiu por conta do contexto do episódio, que foi muito focado na questão da família. E se a gente lembrar, até a 3ª temporada basicamente esse era o foco de Fear the Walking Dead, né, o que me traz boas lembranças aí dessa 3ª temporada. De lá pra cá as coisas acabaram mudando bastante, o próprio formato da série mudou, com esses conflitos entre os grupos, então foi bom poder relembrar um pouquinho aqui desse clima lá da 3ª temporada de Fear. Além de tudo, eu gosto dos personagens do Daniel, da Luciana, então foi bem legal a gente ver a série desenvolver um pouco mais esse relacionamento dos dois aqui nesse episódio, por mais que no final ali tenha acontecido coisas um pouco controversas. Mas segura aí que já eu falo um pouco melhor sobre isso. Mas além dessas questões pessoais envolvendo aqui os personagens, nós tivemos coisas importantes também para o contexto geral da série. Nós tivemos, por exemplo, o Arno citando aquela questão ali dos zumbis, né, mega radioativas, e segundo o Arno, alguém está tirando os zumbis ali daquela cratera, o que leva a gente a pensar que muito provavelmente deve haver um propósito muito específico para isso. Provavelmente a pessoa que está fazendo isso quer encurralar as pessoas ali para perto da torre do Victor, o que me leva a pensar que a pessoa que está fazendo isso seja o próprio Victor. Afinal de contas, não basta a gente pensar muito para lembrar que ele tem um ego do tamanho do mundo, né, e que ele acha que ele é o único salvador ali da pátria, que ele é a única pessoa que pode ajudar quem tá ali ao redor dele. Então, apesar de parecer estranho, né, eu acredito que faz sentido que ele esteja de certa forma querendo forçar as pessoas a irem ali pra torre. Vale lembrar que o Victor não estava presente ali naquele episódio da Charlie, e segundo um dos capangas dele, ele estava em uma missão. Então, quem sabe essa missão aí possa ter sido essa de tirar os zumbis ali da cratera. Bom, mas esse é o meu palpite. Comenta aqui embaixo qual é o palpite de vocês, pra quem tá fazendo isso e o motivo também. Aproveita e deixa um gostei aqui no vídeo para ajudar o nosso vídeo a ser divulgado para mais pessoas. Mas voltando a falar dos personagens, eu deixei para falar por último do Wes, porque vai ter uma situação ali um tanto quanto controversa envolvendo ele e a Luciana também. Durante praticamente todo o episódio, ele questionou as atitudes da Luciana, e principalmente ali no final, né, quando ela decidiu manipular o Daniel só para conseguir com que ele fizesse o que ela queria. Ele reprovou duramente essa atitude dela, né, e com razão,
que afinal de contas o que ela fez ali foi bem cruel com o Daniel, mas ele também agiu de uma forma um tanto quanto hipócrita aqui no final. No início eu até meio que concordei um pouco com o ponto de vista dele, né, falando ali que tá todo mundo se engalfinhando, que um dia todos eles já estiveram juntos e agora estão brigando, né, o que de certa forma faz sentido, mas por outro lado, ali no final quando ele decide ir embora, eu achei que ele ia tomar o próprio caminho, que talvez esse fosse o final do personagem aqui da série, mas a gente viu que ele teve uma atitude bem hipócrita de ir atrás do Victor. E pra mim essa foi uma atitude hipócrita porque ele falou que não queria estar envolvido nesse jogo todo, mas no final das contas ele correu pro Victor como um traidor e um covarde. Então, poxa, Wes, qual é, né? Você questionou ali as atitudes da Luciana, mas no final das contas acabou escolhendo um lado, né, pra lutar aí nessa guerra toda. E por falar em Luciana, eu até que tava gostando do desenvolvimento do relacionamento dela com o Daniel aqui nesse episódio, tava sendo algo bem bonitinho, bem interessante, mas ali no final ela acabou cedendo, né, às pressões do momento, das circunstâncias e acabou manipulando o Daniel para fazer com que ele fosse lutar contra o Victor. O que acabou quebrando meu coração porque, poxa, o Daniel confiou nela, o Daniel praticamente trata ela como alguém da família, a gente viu ele repetir isso algumas vezes aqui no episódio, né, e no final de tudo ela vai acabar usando o cara para simplesmente enfrentar o Victor. Mas apesar de triste, eu gostei do que o episódio fez em relação a isso, porque acaba revelando que a Luciana é só um ser humano como qualquer outro, que ela está sujeita a tomar atitudes duvidosas ou atitudes erradas, dependendo da circunstância, e particularmente eu gosto dessas histórias que exploram essas nuances do que é ser humano. Bom, então de forma geral esse foi um episódio melhor que os episódios passados, a série ainda está distante de ser o ideal do que a gente gostaria de ver, mas pelo menos aqui eu percebi que já houve um progresso tanto no ritmo do episódio quanto também na progressão aqui do enredo. Então pessoal, essas aqui foram as minhas considerações sobre o episódio 11 da 7ª temporada de Fear. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal e até lá.